Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Nosso Deus e Pai que está nos céus, bendizemos o teu santo nome neste dia, exaltamos ao Senhor que é santo, 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 e rogamos as tuas bênçãos sobre o teu povo. Nos reunimos, Senhor, atendendo esta santa convocação, chamada adoração, e te suplicamos que nos visites mais uma vez, que nos abençoes, ó Senhor, pela mediação do teu Filho Jesus Cristo, enchendo o nosso coração de gozo e de alegria, de fé e de esperança. Visita, Senhor Deus, a tua igreja, reunida aqui e em todas as partes do mundo, que adora e exalta ao Deus de toda a terra, ao Senhor de tudo e todos, Jesus Cristo. Em nome dele que nós rogamos humildemente estas bênçãos. Amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 52, Glória e Coroação. Amém.
lendo Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Ouçamos com atenção a leitura da palavra de Deus. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa ao lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esta é a palavra de Deus, que Ele, pois, aplique ao nosso coração. Amém. Cantemos em louvor ao Senhor um salmo de guerra. Este salmo convoca o povo de Deus a celebrar com júbilo o Rei de toda a terra. Ele nos escolheu por herança. Ele é aquele que reina, governa e triunfa sobre os seus inimigos, enquanto o seu povo o louva ao som de trombetas, canta-lhe salmos, exalta o seu santo nome. Canto do Salmo 47a. Ó povos, batei palmas ao Senhor. Ó povos, batei
Nos assentemos. Leitura do Salmo 139, livro dos Salmos, Salmo de número 139, Salmo de Davi. Salmo 139, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu deitar, o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Juntos. Tomara, ó Deus, desse escabro do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Seja esta a nossa oração neste ato de confissão de pecados. Façamos isso de forma silenciosa. Oremos.
Canto do hino 108, aflição e paz. Coloquemos de pé, irmãos, oremos juntos a oração que o Senhor Jesus ensinou para o seu povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder, a glória para sempre. Amém. Ainda de pé, irmãos, ouçamos o que a palavra de Deus nos fala sobre a certeza, sobre a garantia do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É fato que toda vez que o povo de Deus se reúne para adorá-lo, essas palavras confortam a sua igreja, confortam todo aquele que sinceramente busca ao Senhor e busca o seu perdão, e tem em Cristo Jesus a garantia deste perdão. A certeza que temos em Cristo é que Ele morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que, arrependido e cheio de fé, confessa e deixa os seus pecados, alcança da parte de Deus misericórdia. Amém. Cantemos em preparação para a mensagem desta manhã, o canto do Salmo 10. Porque, Senhor, ficas longe, te escondes na provação. Nas
nos assentemos, irmãos. Mais uma vez oremos ao Senhor, suplicando ao Senhor iluminação para receber a palavra. Se o Espírito Santo não nos ajudar, se o Espírito Santo não nos ensinar, se o Espírito Santo não falar ao nosso coração, de nada adianta todo o nosso esforço, preparação, atenção, boa intenção. Nós precisamos rogar a Deus que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração nesta manhã. Vamos também interceder pela igreja e suplicar ao Senhor que continue a abençoar ao seu povo e visitar aqueles que se encontram enfermos. Deus responde às orações da sua igreja. Estávamos aqui louvando ao Senhor quando eu recebo uma mensagem que o nosso irmão Antônio recebeu alta, acabou de receber alta hospitalar. Deus responde às nossas orações. Nós devemos continuar orando e intercedendo pelo povo de Deus, rogando que o Senhor venha e visite e abençoe a sua igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós te rendemos graças pelo privilégio de, reunidos, apresentarmos ao Senhor as nossas súplicas. Nós te rendemos graças porque sabemos que, como um Pai amoroso, o Senhor tem prazer em nos escutar, em ouvir os nossos pedidos e também em atendê-los. Assim, Senhor, nós te pedimos humildemente que nos abençoe nesta hora, que visite a tua igreja, as famílias do teu povo, que assistas a cada uma delas em meio às suas necessidades, que proteja, Senhor Deus, a todos nós, guardando-nos, ó Senhor, com os teus anjos, que acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor, livrando-os de todo mal. Aqueles que nesta hora viajam, que o Senhor os proteja e os guarde, trazendo-os com segurança. Aqueles que estão aflitos, que encontrem consolo em Cristo, bom pastor, que cuida de seu rebanho, que deu a vida por suas ovelhas. Aqueles que têm dúvidas quanto à sua fé, que o Senhor quebre todas as barreiras e que creiam de uma vez por todas que a tua palavra é verdadeira e que só Cristo salva. Só Ele é Senhor e Salvador, e todo aquele que nele crê receberá a vida eterna. Assista, Senhor, nós te pedimos humildemente aos enfermos, curando-os, ó Senhor. Em especial, apresentamos ações de graças ao Senhor pela vida do nosso irmão Antônio de Jesus, pelo que o Senhor tem feito por ele e como o Senhor operou poderosamente na vida dele. Agradecemos pelas boas notícias, porque o Senhor é aquele que restaura a saúde dos teus servos. Rogamos pelos demais enfermos e pedimos que tenhas misericórdia, Senhor, e concedas o mesmo. Por Dona Zezé, que deseja vir à tua casa, te adorar, que o Senhor tenha misericórdia dela também. Por aqueles que passam por recuperações pós-cirúrgicas, que o Senhor os restaure completamente. Por aqueles que estão enfermos em seus lares, que o Senhor restabeleça a sua sorte. Nesta hora, Senhor, nós clamamos que nos abençoe. Ao receber a tua palavra, que a instrução que vem do alto traga esclarecimento e convencimento para as nossas almas. Que a nossa atitude aqui seja de fé, submissão à tua palavra, não aos homens, não às ideias humanas ou pensamentos humanos, mas ao que diz a palavra do Senhor. É assim, Senhor, que vivemos e nos movemos em Cristo, e por isso dependemos de Ti para tudo, e por isso rogamos, Senhor,
que concedas esta bênção para os pequenos e para os grandes, para os pais e também para os filhos, que a promessa de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais seja real, pois é uma promessa de fé, de que ambos, pais e filhos, agora decidiram seguir um caminho juntos, Cristo Jesus, verdade e vida. Em nome dele que nós oramos, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e pedimos humildemente tudo isso. Amém. Nós seguimos, irmãos, estudando o tema adoração, baseados no Evangelho de João, capítulo 4. Esse foi o ponto em que paramos e nós pretendemos prosseguir. João capítulo 4, por favor. Nós passaremos por lá apenas para lembrar esse ponto de partida, a partir do versículo 22. Jesus falou verdades para a mulher samaritana, e ele falou isso sem esquecer a importância da graça. A verdade, portanto, sempre caminha junto à graça de Deus, e a verdade nunca vai esconder o fato de que existe algo absoluto, dado por Deus, revelado por Deus. Isso aponta para um único caminho de salvação, não existem vários caminhos ou várias opções de salvação, e também um propósito, porque o Senhor salvou para si um povo, chamou para si um povo. Então, quando ele se dirige à mulher samaritana, ele diz no versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, ele não esconderia essa realidade dela, era propósito de Deus, profeticamente, que o Salvador viesse de um povo separado por ele, o povo judeu, fato. Mas vem a hora, versículo 23, e já chegou, continua Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o objetivo de Deus em salvar um povo para si, em buscar os seus eleitos, é para que estes se transformem em adoradores. Essa foi a finalidade principal da vida humana quando Deus criou o homem e a sua mulher, que o homem adorasse a Deus e o glorificasse para sempre, todo sempre. Essa é a resposta à pergunta número 1 dos nossos catecismos, o maior e o breve. E aí o versículo 24, onde nós paramos, diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É impossível que eu adore a Deus em verdade sem adorá-lo em espírito, pois a adoração ela é ao mesmo tempo espiritual e verdadeira. O que isso implica? Repetindo, o adorador precisa de um novo coração. Era o que Jesus estava tratando com a mulher do poço de Sicar. O adorador precisa nascer de novo, de modo que a sua adoração seja aceitável diante de Deus. Ele não conseguirá adorar a Deus corretamente se ele não passar pela experiência do novo nascimento. Contudo, a adoração que começa com o novo nascimento, quando alguém é regenerado pelo Espírito e convertido a Cristo, não implica dizer, ou não significa dizer, que agora eu posso adorar a Deus de qualquer forma, da forma como eu conhecia os meus deuses ou ídolos, ou da forma agora como eu pretendo inventar. Lembre-se, Jesus falou antes, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a adoração vem dos judeus. Então, o novo nascimento conduz agora o crente a uma adoração verdadeira. Ele pode até ser treinado na adoração verdadeira, mas esta adoração não fará sentido para ele. Ele pode fazer tudo certinho, mas sem fervor, sem vida, sem paixão e sem amor a Cristo. Então, ele precisa de conversão, a fim de que então agora em obediência, que é a expressão do amor bíblico, ele então adore verdadeiramente. O que é que nós vimos então sobre a adoração verdadeira? E foi o ponto onde nós ficamos.
ela tem uma estrutura dada por Deus desde os tempos antigos. Essa estrutura, ela padronizaria a forma como o povo de Deus deveria adorar. Elementos mais amplos fariam a parte da composição desta adoração. O que vimos? O povo de Deus começaria sempre a adorar a Deus, de acordo com aquilo que ele ensinou, atendendo o chamado adoração, e encerraria esta devoção no culto, quando o Senhor abençoasse o seu povo e o enviasse para o mundo. Então, aquela frase tão antiga e conhecida dos cristãos, de que entramos para adorar e saímos para servir, ela tem um fundamento bíblico. Você atende a santa convocação, você vem adorar a Deus e depois você sai para servi-lo. Essa estrutura maior, macro, na adoração, ela tem o chamado adoração. Esse chamado é seguido de uma sincera confissão de pecados. Por isso que a confissão de pecados, ela faz parte da adoração. Você não pode ter um encontro com Deus sem enxergar de imediato a sua pequenez, a sua fragilidade, os seus pecados. Isso convida a confissão de pecados. A declaração do perdão, ela então segue o que acontece e o Senhor então celebra uma grande festa nesta adoração, que é a comunhão. Essa estrutura, lembrando, ela fazia parte dos antigos sacrifícios. O sacrifício que envolvia a confissão de pecados, o sacrifício da expiação e depois o sacrifício de paz, que era aquele em que a carne do animal sacrificado era servida. Deus dizia que ela deveria ser assada e comida pelo povo e os sacerdotes na presença dele, que era uma celebração de paz, de comunhão naqueles que estavam unidos em um pacto, em uma aliança. Então, nós vimos de uma forma abrangente essa estrutura maior. E qual é o nosso desafio agora nessa jornada, estudando sobre o assunto, ou falando sobre ele? Tomar cada um deles e analisá-lo à luz da Bíblia especificamente. Por isso que hoje nós vamos trabalhar sobre o tema, o poder do chamado adoração. Por que o chamado adoração é tão importante? O que a Bíblia fala sobre o chamado adoração? Será que isso realmente interessa? Por exemplo, às vezes você vai para uma igreja e o chamado adoração ele não acontece. O ministro sobe no púlpito, quando sobe no púlpito, hoje em dia quase nenhum ministro dirige mais culto, e aí diz o dirigente, se for um ministro ou outro, boa noite, vamos dar início ao culto. Será que isso é coerente com uma estrutura de adoração ensinada por Deus, com esse encontro que deve acontecer entre o povo redimido de Deus, que agora adora em espírito e deve adorá-lo em verdade? É sobre isso que nós queremos tratar hoje com os irmãos. E por que isso é importante? Porque muitos dos problemas que confrontam os cristãos hoje, na atualidade, é que eles tentam fazer cuidadosa e diligentemente tudo certo. Só que, às vezes, o esforço por fazer aquilo que é certo é aplicado nas categorias erradas. Como assim, pastor? É como se eu tentasse dedilhar uma guitarra em um cavaquinho. É como se eu tentasse aplicar as regras do xadrez num tabuleiro de damas. É como se eu tentasse aplicar as regras da gramática da língua portuguesa em outra língua, no inglês, por exemplo, ou no francês. Então, existe um esforço por fazer algo diligente, bem intencionado, mas lembrem-se, não é suficiente a boa intenção do adorador quando ele é chamado para adorar a Deus. E este é o erro que, por vezes, cometemos, sempre que tentamos fazer a diferença, mas a nossa atividade na adoração
não procede da visão correta daquele a quem prestamos culto. Não procede da visão correta do Senhor Todo-Poderoso, sublime e exaltado sobre tudo e todos. Então, irmãos, a visão cristã na prática, quando nós falamos sobre adoração, não deve ser conduzida da forma como nós aprendemos, segundo os valores tradicionais. Quando eu fui ensinado a fazer isso e não fazer aquilo. A vida cristã prática, ela deve passar por um processo de constante reforma, e essa reforma só se dá pela Escritura Sagrada, ou seja, a vida cristã prática deve ocorrer debaixo do céu, debaixo de um céu infinito, na presença do Deus Todo-Poderoso. É aí onde nós avaliamos o que da nossa tradição pode ser absorvida e aproveitada e que precisa ser colocado de lado. Vamos ao texto então que nós vamos hoje destrinchar com base nessa introdução. O texto do chamado adoração de hoje, Salmo 97, vamos para lá. Nós vamos tomar então o Salmo 97 como texto básico. Como nós já lemos no chamado adoração, nós podemos apresentá-lo agora de forma resumida. Observe o versículo de número 1. O salmista diz que Deus reina e toda a terra é chamada a se alegrar com esse fato. Porque o Senhor reina, toda a terra deve se regozijar com base nessa preciosa verdade. O versículo 2 nos diz que sua santidade não é o que podemos presumir. Sua justiça e julgamento, diz o versículo 2, são como nuvens e trevas ou escuridão. O versículo 3 diz que um fogo o precede e queima, consome todos os seus inimigos. O fogo da santidade divina faz isso. Verso 4, relâmpagos então alumiam, eles piscam e toda a ordem criada vê a glória de Deus e treme. Adiante dele vai um fogo que ele consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê os relâmpagos de Deus e treme. Versículo 5, na presença de Deus, montanhas e colinas se derretem como cera no fogo. Os céus então anunciam e pregam tudo isso e todos contemplam a glória divina. Versículo 6, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Vem a sua glória, a conexão com o Salmo 19, os céus anunciam, proclamam a glória de Deus. Verso 7, uma maldição é pronunciada. Confundidos então serão todos os falsos adoradores, e todos os deuses são convocados para adorar o único Deus, inclui toda a terra. Até mesmo aquilo que os homens criaram, se submetem à glória de Deus, porque são como nada. Versículo 8, quando isso é proclamado, observem, qual é a reação do povo de Deus? Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá também ficam alegres. E por que nos alegramos, ou qual a razão de toda essa alegria? Versículo 9, porque o Senhor é exaltado acima de toda a terra. Os versículos finais então apontam para o seguinte, versículo 10, esse sentido transcendente da verdadeira adoração provoca uma poderosa ramificação na terra, no campo da ética,
Veja o que diz o versículo 10: vocês que amam ao Senhor, abominem o mal, odeiem o mal, pois Ele guarda todos os seus santos, a alma dos seus santos. Versículo 11, a luz é semeada para os justos. O versículo 11 lembra que a alegria para os retos de coração, ela é real, ela é experimentada na vida dos servos de Deus. E a conclusão então do Salmo 97, neste breve resumo, o versículo 12 é esta: somos convocados por Ele para nos regozijarmos e darmos graças no momento em que nos lembramos sempre de sua santidade. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Algumas considerações aqui. O Salmo 97, ele é usado nas liturgias, como fizemos hoje, para o chamado adoração. No versículo 2, nós somos lembrados, observe mais uma vez, que a santidade de Deus, ela não é manipulável, ela não é administrável. Veja, a santidade de Deus não vem em uma caixa de presentes bem embrulhada. A santidade não é comercializável, a santidade não é mansa, a santidade não é doce, a santidade não é representada por qualquer coisa simbolicamente humana. A santidade não é bajuladora, a santidade não é visguenta ou oleosa, a santidade não é domesticável. Mas experimente adorar um Deus que é domesticado de acordo com todas as especificações que eu apresentei aqui para vocês. Experimentem adorar um Deus que é comercializável, que é apresentado como num pacote pronto, bem embrulhado, que é manso, que é doce, que aceita a bajulação, é domesticável, é visguento, meloso. Qual é o resultado de tudo isso? Quando o homem busca adorar a um Deus que pode manipular e domesticar, o resultado é o que nós vemos hoje, presente em grande parte da humanidade: depressão e necessidade regular de sedativos. Uma vida melhor por meio da química, uma vida melhor por meio daquilo que me traz paz e tranquilidade. O Salmo 97 nos aponta, irmãos, para um caminho totalmente diferente. É curioso quando nós lemos salmos como esse, porque ele nos apresenta a santidade como algo selvagem, pois não é domesticável, não é manso nem doce. A santidade aqui é representada no versículo de número a partir do versículo de número 2, como 3 tornados seguidos com toda a sua força. A santidade é uma série de nuvens negras se aproximando da praia e trazendo terror para os banhistas. A santidade é indelicada, ela é escuridão para fazer um homem pecador diante de um Deus santo apavorado tremer. Essa é a santidade descrita no Salmo 97. A santidade nos chama para aquele tipo peculiar de escuridão, onde não encontramos fantasmas, mas sim a justiça de Deus. Ela é fogo consumidor, é o que diz o salmista. A santidade de Deus dissolve, derrete o mundo. E aí, observem, irmãos, qual é o resultado de adorar um Deus que não é domesticável? Qual é o resultado de adorar um Deus que se revela dessa forma, santo dessa maneira? O resultado é que quando tememos e adoramos um Deus assim, é provocada em nossa alma alegria no coração. É o que o salmista ele diz, é o que o salmista ele revela à medida em que nós vamos lendo o salmo e vamos percebendo tudo isso. O resultado não é a necessidade de uma vida mais calma e melhor por meio das soluções apresentadas pelo mundo, mas alegria de coração.
alegria na alma, alegria para os retos de coração. Quando você adora um Deus que não faz nada além de gatinhos e salgueiros, ou de mangueiras ou bananeiras, quando você adora um Deus que não se revela dessa forma como o Senhor de tudo, das coisas que não podemos ver e daquelas que são terríveis e imensas, a situação, ela não termina como a descrita no Salmo 97. Quando o homem adora um Deus fraco, ele entra em desespero. Ele termina assim. Mas quando ele adora o Deus verdadeiro, aquele que é descrito como santo e que não é palatável aos gostos deste mundo, não é domesticável segundo o gosto dos homens ou a vontade dos homens, segundo os desejos tão comuns do povo brasileiro, quando nós adoramos o Deus da Bíblia, que se revelou gloriosamente para nós em Cristo Jesus, o resultado é uma alegria profunda, é descanso e paz. É curioso isso, não é? Alegria na Bíblia não significa pomposidade. Alegria na Bíblia não significa uma adoração vazia e hipócrita porque mascarada, não. O salmista nos lembra que a adoração que é prestada ao Deus triuno e santo, que faz tremer toda a terra, produz alegria, riso profundos, satisfação plena na alma do homem. Esta é a fé cristã profunda, e não o que muitos estão comercializando hoje em nome de Jesus. É um Cristo açucarado, doce demais, é um Cristo efeminado, que atende os gostos da efeminação dos nossos dias. Não é o Cristo revelado na Escritura como manso e humilde e ao mesmo tempo santo e terrível. Não é o Cristo descrito no livro do Apocalipse, capítulo 19, como um grande e poderoso guerreiro que destrói todos os seus e os nossos inimigos, pois Ele é santo. A fé cristã, irmãos, à luz do Salmo 97, ela é muito mais impactante, ela é muito mais assustadora do que o que tem se falado hoje a respeito de Jesus Cristo. E a tragédia é que, infelizmente, em nome da relevância, a atual expressão da fé no Brasil tem se tornado totalmente superficial. Ela faz, portanto, com que os homens se aproximem do rei dessa maneira. Bom dia, vamos começar o culto? Vamos lá que já está na hora. Faz com que a gente não perceba o que acontece todas as vezes que nos reunimos para adorar a Deus, e então nós não prestamos atenção nisso. Pois nós precisaríamos estar aqui antes do chamado adoração. E nós acabamos nos esquecendo dessas coisas. A nossa adoração, então, ela vai se tornando superficial, porque nós perdemos de vista quem nos convoca para a adoração. A quem prestamos culto? Quem é Jesus Cristo para nós? O salmista diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Versículo 10, observem. Odeio o mal, diz o salmista. Portanto, é por isso que existe uma conexão e uma aplicação ética da visão do sagrado com aquilo que nós fazemos diariamente, e ela é tão necessária. Porque se você ignora a visão de quem Deus realmente é, o resultado de tudo isso será um moralismo presunçoso
e não a robusta moralidade da fé cristã. O seu ódio quanto ao mal se tornará em uma série de regrinhas estabelecidas por sua igreja, mas sem perceber a distância entre o moralismo e a verdadeira moralidade, à luz do Salmo 97, é tão vasta, que ela provoca então essa distância entre aqueles que adoram a Deus superficialmente e aqueles que em espírito buscam adorá-lo em verdade. Essa distância é o conhecimento do sagrado. Se eu não conheço ao Deus que me salvou, se eu não tenho uma experiência real e diária com Cristo, se eu não tenho consciência de que durante a semana eu cometo muito mais erros e pecados do que o que soberbamente tento afirmar quando venho à igreja e digo assim: para que tudo isso? Para que toda esta coisa? Na verdade, o meu distanciamento de uma consciência do sagrado, ela está me transformando em um moralista presunçoso. Eu vou me transformar naquele que se contenta com regras mesquinhas e que passa todo o tempo preocupado com os centímetros das bainhas, com os toques de recolher e tantos outros escrúpulos com relação ao que se pode comer ou o que se pode beber. Eu me torno um moralista presunçoso e não desenvolvo uma moralidade robusta, com base na palavra de Deus, que faz com que eu busque fazer tudo para a sua glória. Mas aqueles que veem essa loucura toda e saem em sua própria direção, puxando para o outro lado, também não são melhores. Se por um lado uns, por não ter conhecimento daquele que devem prestar culto, estabelecem regras moralistas presunçosas e cometem erros, aqueles que então acham assim: não, nós podemos viver a nossa vida do jeito que quisermos e fazermos o que quisermos, também cometem erros, não são melhores quanto a isso. Os primeiros vão agir como se seu moralismo se baseasse nos ditames de um Deus que eles podem manipular. A sua palavra se torna lei, não a palavra de Deus. Já aqueles que buscam uma vida libertina, eles estão querendo, na verdade, assumir o lugar do próprio Deus. Tanto um como o outro querem agir dessa forma. Veja, amar o Senhor implica em odiar o mal. Há duas partes nisso, ensinados no Salmo de número 97, que são provocados quando eu tenho consciência e atendo o chamado à adoração. E aí, meus irmãos, é onde está toda a força da adoração correta, da adoração em verdade, do que nós fazemos aqui, da razão por que nos reunimos. Neste salmo, como devemos definir a adoração correta? A resposta é: a adoração correta acontece quando a congregação de Deus, o povo do Senhor, se aproxima dele. E quando se aproxima dele, o vê como ele é e responde a ele de forma correta, como ele ordenou, com alegria, regozijo, com alegre submissão. É desse modo que deve acontecer. Tal adoração, versículo 7, exige do adorador que se afaste de todos os ídolos e se volte agora para o Deus Santo, que não pode ser manipulado pelas mãos dos homens. Por isso que o Salmo 97 nos lembra: a santidade de Deus não pode ser controlada pelos homens. Ela é descrita de uma forma terrível. Ela é selvagem no sentido de que não é domesticável. O Deus Santo exige que os seus adoradores se aproximem dele com santo temor e alegre submissão. E somente neste salmo, observem, o que é que a adoração correta produz? Qual é o seu efeito? Quais são os seus resultados? O versículo 1
diz que a terra toda se alegra. Veja a conexão que há, irmãos, com o que nós fazemos aqui e tantas outras igrejas de Cristo sobre a face da terra. Quando o povo de Deus se reúne para adorar e tem consciência do Deus que está adorando, percebe, compreende a grande obra da salvação realizada em seu favor por Jesus Cristo, e então em adoração louva, reina o Senhor. A terra então, toda a terra se alegra. As muitas ilhas também são chamadas a se envolverem neste santo louvor. O que acontece nesta adoração correta, versículo 3, seus inimigos são consumidos pelo fogo que vai adiante dele. A terra é iluminada por seus relâmpagos e treme, versículo 4, na presença do Senhor. E lembrem-se, na adoração estamos na presença de Cristo. As colinas se derretem, os céus pregam, versículo 6, e o povo vê a sua glória. Se eu não tenho consciência de que é isso que acontece aqui, a minha adoração permanecerá superficial, e eu continuarei queimando os chamados à adoração, sem qualquer motivo ou explicação. Veja, eu não posso chegar atrasado na igreja, não é por uma questão, o pastor vai me ver chegando atrasado. É porque os irmãos vão me ver chegando assim, eu vou passar vergonha. Ou porque eu não quero que isso aconteça comigo. Não, a minha consciência, e eu devo ensinar isso para o meu filho. É o que estamos vendo no Salmo 97. Quando isso mudar, eu vou começar a dar mais valor ao chamado adoração do que a concurso público. Porque eu estou aqui já na igreja, já estou aqui na igreja já há um bom tempo com vocês, e eu nunca ouvi um caso, se aconteceu você me corrija, vocês podem me corrigir depois, mas eu nunca vi um caso aqui, de um jovem ter perdido um concurso público, ou uma prova de vestibular porque chegou atrasado. Você conhece aqui na igreja, eu não conheço, porque o pai não deixou, porque ele mesmo não deixou. Mas o encontro mais importante do universo, a gente pode faltar, né? Quando a minha consciência mudar, aí tudo muda. Quando eu começar a ensinar e a praticar, que eu posso até perder, por alguma razão, um concurso público por ter chegado atrasado. Isso pode acontecer, claro. Eu sempre lembro aos irmãos, tirem da conta a excepcionalidade. Eu estou dizendo de repetidas vezes de desobediência. Quando isso acontecer, quando eu tiver a consciência do que eu venho fazer aqui, eu vou começar a chegar antes do chamado adoração. Porque, veja, o chamado adoração envolve a leitura da palavra de Deus, em que o ministro, que é aquele que está aqui, representa Cristo, fala em nome dele, ele dirige a igreja, ele está lendo a palavra de Cristo, ele não está dizendo, bom dia, vamos começar o culto, não é assim que começa. Ele faz a saudação com a palavra, e então ele lê a convocação divina, e veja quem é que a gente adora. Isso faz uma grande diferença, e aí nós entendemos o que é que acontece aqui. O versículo 7 diz que quando isso ocorre, os idólatras ficam perplexos e confusos, e o chamado universal à adoração é tão sério, veja o versículo 7, que ele é emitido até mesmo para os ídolos. Olha só, o versículo 7 diz assim: prostrem-se diante dele todos os ídolos, ou todos os deuses. No chamado adoração, quando a igreja se reúne,
E o Rei Jesus Cristo, por sua palavra, chama o seu povo para abençoar. Ele está dizendo assim: olha, o Rei de toda a terra agora reúne o seu povo e o chama para adoração. E isso é tão santo e terrível que até mesmo os ídolos se submetem. Por quê? Essa aqui é uma linguagem interessante no Salmo. Mostra que há submissão até mesmo daqueles que não querem se submeter, porque o que ocorre é que nada pode impedir tamanha força e poder, e é o que vai acontecer no fim da história, quando toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa é uma linguagem interessante, ela é bonita. Veja que esse chamado, ele é emitido até para que os pagãos se arrependam dos seus pecados, curvem-se diante do Senhor e o adorem. O versículo 8 então diz que quando Sião ouve isso e as filhas de Judá se regozijam, o nome de Deus é exaltado, versículo 9, acima de todo nome. Os santos de Deus aprendem a odiar o mal e Deus os preserva daqueles que os perseguem, versículo 10. Luz e alegria, então, são semeadas em seus corações. E o povo de Deus, justo, se alegra e é grato quando se lembra de sua santidade. O final de tudo isso, irmãos, é o que diz o Salmo 97 a respeito do tema. É apenas um exemplo do que nós encontramos em outras passagens bíblicas. Os que servem imagens esculpidas são confundidos, diz o versículo 7. Aqueles que adoram falsos deuses só podem ser confundidos. Aqueles que adoram o verdadeiro Deus de forma falsa também estão perdendo o chamado bíblico. Se os idólatras estão em situação ruim, difícil, também aqueles que foram salvos pela graça de Jesus, mas não querem adorá-lo corretamente. Eles estão perdendo o chamado bíblico, eles estão perdendo o chamado adoração, não estão experimentando o poder que envolve isso. Mas diz que aqueles que adoram corretamente herdarão a terra. Nós precisamos rogar a Deus que nos desperte e nos conceda essa consciência. Nós corremos o risco, por vezes, de nos tornarmos adoradores, num sentido profissional, acostumados com o que nós fazemos sempre. Mas, lembrem-se, nós devemos ver a Deus como Ele é, para que possamos adorá-lo corretamente. Por isso que o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos e ao conhecimento de Cristo. Se eu conheço a Deus e Ele revela de fato a sua glória e santidade, e Ele também diz quem eu sou, eu não tenho outro caminho senão correr desesperadamente para a cruz. E conhecendo a Cristo, então, agora eu posso conhecer a Deus corretamente e adorá-lo corretamente. Mas eu preciso me lembrar também de que não há como enxergar Deus como Ele é, senão pelo caminho designado por Ele mesmo em sua palavra. Eu não posso fazer de forma diferente, eu não posso tomar um caminho diferente. Nós perdemos muito quando não enxergamos essas coisas. Eu concluo lembrando aos irmãos que esse caminho designado pela vontade do Pai, só se dá por meio de Jesus Cristo. Por meio de Cristo, sua pessoa e sua obra. A parte de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a santidade descrita no Salmo 97, ainda permaneceria santidade. Mas o que aconteceria conosco se não tivéssemos o mediador?
seríamos consumidos pelo fogo, derreteríamos como as colinas e os montes. Mas em Cristo, por meio de Cristo e sobre Cristo, as únicas coisas a serem consumidas quando nós atendemos o chamado à adoração são os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas tristezas. Um puritano certa vez disse o seguinte a respeito da experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, quando foram jogados na fornalha de Nabucodonosor. E ele usou, os puritanos eram brilhantes nessas aplicações e ilustrações para a vida, que quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de Nabucodonosor, porque eles estavam guardados por Deus, e diz o texto, existia um 4º homem lá, um anjo do Senhor, um mediador. A única coisa que queimou deles, que estava neles, foram suas amarras. Suas roupas não queimaram, eles nem ficaram com cheiro de fumaça, nem seus pelos da barba, nem os cabelos, só as amarras. O que é que acontece quando nós nos reunimos para adorar a Deus pela mediação de Jesus Cristo? E nós comparecemos, nós precisamos, irmãos, ter essa consciência. Nós comparecemos na presença do Deus Santo, Senhor de toda a terra, fogo consumidor. Nós atendemos o seu chamado à adoração, e nós somos aceitos por Ele, porque temos um mediador, temos um Senhor maravilhoso, temos uma mesa de comunhão que celebra essa festa vitoriosa, perdão e reconciliação, porque a única coisa que o Senhor queima com sua santidade, quando nós nos reunimos para vê-lo, são as amarras do nosso pecado. É o que acontece a cada confissão de pecados, nós vamos ver isso mais à frente. É Ele tirando novamente as amarras, é Ele novamente lembrando, olha, não consumo vocês por amor, não consumo vocês sendo santo, porque vocês estão cobertos pelo sangue do meu Filho, santo e precioso. Eu preciso que vocês lembrem, e o meu desejo é que vocês lembrem, que é tudo isso que acontece na adoração. Quando começa? A partir do momento que você ouve o chamado. Então, lembre-se, se você tiver consciência do que fazemos aqui, tudo muda. Se o Espírito está tocando seu coração para você entender de uma vez por todas, ter esse cuidado. Ah, pastor, eu tenho criança pequena, não importa. Você não pode deixar a sua esposa sozinha. Você deve se organizar, você deve se preparar, você deve ensinar desde cedo a importância para ela à medida que ela cresce. Filhos que atrasam normalmente é o resultado de pais atrasados também. Filhos que não valorizam a adoração, eles resultam de pais que nunca valorizaram também. Agora, nós não temos desculpas se temos o privilégio de sermos instruídos. Vamos valorizar, vamos compreender o que acontece, o que nós fazemos aqui. É espiritual e poderoso, e ao mesmo tempo nos mostra o que essa santidade dos céus tocando a terra faz conosco. Vocês que amam o Senhor e o temem, odeiem e abominem o mal. Que grande bênção, irmãos, então é saber por que nós adoramos a Deus e por que nós estamos aqui e o que fazemos aqui. Essa é uma grande e importante verdade que infelizmente a igreja brasileira tem desprezado, e por essa razão os cultos estão do jeito que estão. Ministros são coadjuvantes apenas e aparecem para pregar,
não dirigem mais os cultos, e então a igreja não tem orientação. Às vezes é um homem ou uma mulher, às vezes tem até criança dirigindo o culto hoje. O culto virou um lugar onde todos podem fazer o que querem fazer, mas lembre-se, ser salvo não significa dizer que você deve adorar do jeito que quer, você tem que fazer do jeito que Deus manda fazer. E é aí onde tudo começa a acontecer, e o Senhor começa a trabalhar nos corações. Existe uma lógica, existe uma ordem, como nós temos dito, e não esqueçamos, tudo começa com o chamado adoração. Vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nós somos tardios em aprender, nós somos resistentes por vezes em ouvir, mas o profeta escreveu que a Tua palavra é o martelo que quebra a dureza do nosso coração. A Tua palavra é fogo que aquece a frieza da nossa alma. Desperta, Senhor, em nós o sentimento de alegria e submissão, de gratidão e real fervor, uma vez que tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que acontece na adoração, e por que o Senhor chama o seu povo para a adoração. Quem convoca? Quem é esse Deus? Ah, Senhor, se nós o conhecemos de fato, se nós percebemos de fato quem Tu és, o nosso coração seria muito mais agradecido pelo fato de o Senhor não ter poupado o Seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Pois hoje, quando nos aproximamos de Ti, as únicas coisas que queimam são as amarras do nosso pecado. Nós não somos consumidos pela Tua santidade, porque em nós foi creditada a justiça maravilhosa de Jesus Cristo. Assim, Senhor, dá-nos o entendimento necessário para que possamos adorá-lo em espírito, mas também em verdade, e que tudo isso comece com a compreensão do que fazemos aqui e a valorização do que é a adoração para o Teu povo. Liberta, Senhor Deus, a igreja no Brasil da superstição e idolatria reinantes, da ignorância pelo afastamento da verdade. Aproxima, Senhor Deus, a Tua igreja do conhecimento da palavra, pois Ele é libertador e vivo, e Ele produz fé e traz alegria para a alma do crente. Assim, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque grande privilégio para nós é sermos instruídos por Teu Espírito Santo e por Tua palavra. Em Cristo Jesus oramos, amém. Meus irmãos, celebraremos agora a ceia do Senhor. Como temos sempre aprendido, este é o momento em que a aliança ela é selada, o pacto ele é selado. Eu convido os presbíteros da igreja para que tomem assento comigo agora, neste momento. Esse é um momento especial, irmãos, para os membros da igreja que estão em plena comunhão e irmãos também de outras igrejas protestantes, genuinamente protestantes, em plena comunhão com suas congregações. É um momento em que nós selamos a aliança. Na verdade, o Senhor sela conosco quando Ele nos aceita em sua mesa. Nós então traremos as palavras da instituição da ceia e depois, com ações de graças, vamos receber o pão
que simboliza o corpo de Cristo, e o vinho, que simboliza o seu sangue. Lembremos disso, quando fazemos tudo isso, nós celebramos esta paz que nós agora temos em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus, irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra também que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão, tendo dado graças, ele o quebrou e o partiu, distribuindo entre os seus discípulos e dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice e ele disse: bebei dele todos, este cálice é a aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Senhor, com ações de graças, recebemos nesta manhã estes elementos que simbolizam teu corpo e sangue. Tomamos e comemos, e assim, Senhor Deus, testemunhamos a nossa união com Cristo, a nossa comunhão com Ele, e também que Tu és o nosso Pai Celestial, pois nele, Jesus Cristo, o Senhor nos fez co-herdeiros das Tuas promessas. E hoje, Senhor, aqui, alegres, cheios de fé, nós participaremos mais uma vez, celebramos a vitória do nosso Cristo, anunciamos o seu retorno, a sua segunda vinda, e a promessa que Ele nos fez, de que um dia nós iremos cear com Ele, no reino do Pai. Em nome de Jesus é que oramos, amém. Para a distribuição dos elementos, nós cantaremos inicialmente o Salmo 137, que nos lembra que caminhávamos pelos rios da Babilônia. Naquele momento nós chorávamos e sofríamos, mas o Senhor, em Cristo Jesus, nos deu restauração e nos trouxe novamente para Sião celestial. Louvemos ao Senhor.
Amém. Canto do hino 266, Rude Cruz. Hino 266. Tomamos o pão, irmãos, primeiramente, disse Jesus, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos tomar juntos o vinho, nova aliança no meu sangue, disse Jesus, bebei dele todos. Senhor, nós que exaltamos o nome e agradecemos a mãe privilégio, poder comer e beber da tua mesa, é sinal de paz, de comunhão. O Senhor Jesus morreu por nós quando ainda éramos os seus inimigos. Ele não poupou a sua vida, Ele não deixou de dar a sua vida mesmo sabendo que nós não o amávamos. Ele nos amou primeiro. Assim, Senhor, hoje nós podemos ouvir as suas palavras benditas, de que ninguém teria maior amor do que Ele, do que dar a sua própria vida pelos seus.
E aqui e agora, Senhor, redimidos, nós temos comunhão com Ele, seu corpo e sangue, e rogamos que nos abençoe e que nos faças conhecê-lo mais e mais, a fim de que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Temos juntos, irmãos, o cântico Vinho e Pão. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai,
a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Nós louvamos a Deus pela presença de todos os irmãos nesta manhã. Queremos animá-los, encorajá-los para que logo mais às 18 horas nos reunamos mais uma vez para adorar ao Senhor na celebração da noite, no serviço de culto da noite. Nós também teremos a celebração da Santa Ceia. Quero que os irmãos olhem com atenção, observem sempre os avisos que são publicados em nosso informativo dominical, a proximidade dos acampamentos, o da terceira idade. Nós temos aqui, ele saiu aqui com a data ainda antiga, a gente tem que só corrigir aqui, não é de 7 a 10 de junho, a data foi mudada, tem uma correção aqui para se fazer, mas a data já vai acontecer esse mês de junho, o acampamento da terceira idade, e na sequência nós vamos ter o acampamento da juventude, né? O acampamento dos jovens e adolescentes, acampamento de inverno. Para hoje nós temos uma nova cantina para arrecadar fundos e ajudar os nossos jovens, e eu quero convidar os irmãos, ao término do culto vespertino, nós vamos reforçar o aviso e peço que os irmãos se programem, sempre ajudando, sempre podendo contribuir naquilo que for necessário. Temos também aqui a Feira de Livros, nós ainda estamos recebendo doações para ajudar o acampamento das mulheres. Nós temos já também as arrecadações que estamos recebendo para a realização do bazar para o acampamento infantil. Peço aos irmãos também que fiquem atentos, por favor, a isso. E no próximo sábado, nós vamos ter um encontro da juventude da igreja. Estou recebendo aviso aqui, eu não sei quanto mais de acampamento, eu vou ficar doido. Chegou outro agora aqui. Então, nós temos um encontro da juventude, próximo sábado, dia 10 de junho, às 16 horas. Dessa vez vai acontecer no condomínio Passeio Beira-Mar. Na residência do Afonso, né, e da Nathalie, né, dos irmãos Afonso e Nathalie. Então, próximo sábado, a reunião da juventude, nós estamos convidando aí todos os jovens e adolescentes, trabalho que nós vamos fazer lá a partir das 16 horas, o endereço está aqui, e o palestrante será dessa vez o presbítero Cícero Alves. Então,
fiquem atentos, por favor, e peço aos pais, incentivem os seus filhos. Já recebeu do acampamento aqui, ó, acampamento da família 2024, já está adiantando tudo aqui. As inscrições já estão abertas, o acampamento vai acontecer de 10 a 14 de fevereiro do ano que vem, e para facilitar, a Junta Diaconal sempre coloca com antecedência a abertura de inscrições, a fim dos irmãos se programarem. Então, você vai ter os valores que são feitos de acordo com os lotes, né, para sua inscrição. Esse aviso aqui que foi preparado, nós vamos disponibilizar também nos avisos através do WhatsApp. E no próximo boletim, se tiver espaço, vou ter que aumentar esse boletim, a gente vai colocar, porque está cada vez ficando curto. Mas isso é bom, os acampamentos eles são importantes e a gente precisa sempre realizá-los. Nós somos uma das poucas igrejas que tem acampamento próprio, isso facilita também os custos e ao mesmo tempo nos desafia a utilizá-lo bem. Então nós precisamos fazer também tudo isso. Por fim, eu queria só comunicar aqui aos irmãos, para conhecimento da igreja, bom andamento também dos trabalhos da igreja, as últimas resoluções informativas do nosso conselho. Então o conselho informa, primeiro, que a nossa irmã Anne Caroline Silva da Luz Chagas, por motivos particulares, pessoais, ela deixou a coordenação do ensino infantil da Escola Bíblica Dominical após comunicar a mim, comunicar também a superintendência da Escola Dominical, e o conselho então resolveu designar a irmã Débora Guerra para responder pela coordenação do ensino infantil da Escola Bíblica Dominical durante esse período agora de 2023. Então, nossa irmã, Dona Débora ainda está conosco, até definitivamente seguir para a cidade de Itabuna, e por enquanto se dispôs a nos ajudar. Nós agradecemos mais uma vez a nossa irmã Débora pelo apoio. Considerando a mudança do nosso querido irmão presbítero Fortunato Carlos Alves Guerra para a cidade de Itabuna, o conselho precisou tomar então a resolução, depois de conversar com o presbítero, comunicar também a ele, né, ouvi-lo, o conselho resolveu declarar o estimado presbítero em disponibilidade, aplicando o artigo 56, a linha B da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que seria a aplicação desse artigo? Diz o artigo 56, a linha B, as funções de presbítero ou de diácono cessam quando, letra B, mudar-se para lugar que impossibilite de exercer o cargo. Então fizemos isso com muito pesar, mas era a decisão que precisava ser tomada, e antes disso conversamos com o nosso irmão, e aí tivemos que declarar o nosso presbítero Fortunato em disponibilidade. Então, automaticamente, por conta da sua mudança de cidade, o seu mandato, ele então se encerra, infelizmente. Na vacância, então, do presbítero Fortunato, que era o nosso superintendente da escola dominical, o conselho resolveu designar o presbítero Márcio Santana Sobrinho para responder pela superintendência da escola dominical. Então, o novo superintendente, agora nesse período, né, por conta da ausência do presbítero Fortunato, será o presbítero Márcio. Aprovar também a designação do presbítero Augusto Júnior para responder como primeiro secretário do conselho, e o presbítero Márcio, que era o primeiro secretário, como assumiu a superintendência, passou a ser o segundo secretário. Então, o auxiliar, na verdade. Então, o primeiro secretário do conselho foi designado o presbítero Augusto. Aprovar o pedido de licença docente e afastamento da liderança do trabalho com os jovens, feito pelo presbítero José Augusto Rocha Júnior. O presbítero Augusto pediu um período de descanso da docência e também da liderança com o trabalho dos jovens. O conselho acatou o seu pedido e aprovou. Designar, na ausência do presbítero Augusto dessa liderança, o pastor Alan Kleber para responder pelo trabalho com os jovens, sendo auxiliado pelo presbítero Márcio. Então, esse ano agora, eu assumo a responsabilidade de liderança do trabalho com jovens e adolescentes e continuo auxiliado pelo presbítero Márcio. Então, aí nós vamos acompanhar esse trabalho dos meninos aí, dos jovens, mais de perto. Designar o presbítero Kleber Jones de Araújo Castor para professor da classe dos casais, deixando a classe Sião.
na ausência do presbítero Fortunato. Então, essa foi uma nomeação ainda, eu não diria temporária, mas de acordo com a urgência da situação, nós tivemos que fazer remanejamentos, e aí o presbítero Kleber, ele subiu para a classe de casais para lecionar juntamente com o diácono Fernando Prado. Com isso, também, a nossa irmã Thalita, sua esposa, ela acompanha o presbítero Kleber, deixando a classe dos idosos para estar com ele na classe de casais, fazendo o trabalho aí de auxiliadora, é o trabalho das irmãs, né, das esposas. Então, nós tivemos que fazer esses remanejamentos, eles podem sofrer mudanças, se tivermos essas mudanças, nós vamos informar posteriormente, mas no momento é o que nós precisamos fazer, tivemos que fazer, na verdade. Designar o diácono Ivan Gomes Guerra e o irmão Erickson Henrique Oliveira de Moraes para as funções de primeiro e segundo tesoureiros, respectivamente, da IPA. Então, nosso querido irmão diácono Cleberton Silva já tinha sinalizado que o tempo dele como tesoureiro estava se encerrando. Nós só estamos agora fazendo aquela tramitação com respeito às questões de cartório e banco, porque oficialmente precisa ser mudado assim também. Então, o diácono Cleberton ainda nos dá uma força, mas já ladeado aí pelo diácono Ivan, que já vinha aprendendo o trabalho da tesouraria e logo em breve vai assumir por completo essa frente aí, já desenvolvendo algumas funções conosco. E nós agradecemos muito também o trabalho do diácono Cleberton, sempre próximo a nós e desenvolvendo aí com muito zelo e cuidado a tesouraria, o trabalho da tesouraria da igreja. Informar o desligamento do irmão Tiago Muniz Pitanga, secretário da igreja, rogando as bênçãos do Senhor sobre a vida do irmão em seu novo desafio profissional. Todo o trabalho de secretário da igreja ele é momentâneo e geralmente é um treinamento que envolve mais aprendizado de secretaria. Eu diria que desde o período em que Ivan trabalhou conosco como secretário, que essa sempre foi uma designação feita pelo pastor, com anuência, concordância do conselho ou não, o conselho que sempre avalia e aprova, e então todos eles passam e sempre tem um aprendizado a mais, eles podem testemunhar, todos eles que passaram e trabalharam conosco, não somente de secretariado, mas também de vivência, de convívio. Se não tomava café, aprende a tomar café, deixa o todinho de lado e por aí vai. Então, o Tiago teve o tempo dele, agora vai seguir seu novo desafio profissional e se desliga, ele está cumprindo o aviso trabalhado esse mês. E nós então informamos que o conselho aprovou a substituição dele pela do irmão Júlio Albert Rabelo Cruz. Então ele está sendo já observado, treinado e vai ser o próximo aí a apanhar um pouco. Então é o Júlio que vai ficar no lugar dele e vai trabalhar comigo. Então tem vantagens e desvantagens, eu diria que mais desvantagens se ele não andar na linha. Autorizar a partir do dia 11 de junho a realização de serviços de culto vespertino aos domingos no ponto de pregação do Orlando Dantas. Isso aqui é um trabalho que está desenvolvendo e a partir do próximo domingo nós já vamos ter trabalhos de culto à noite lá. Como é que vai funcionar? Pela manhã, na congregação do Santa Maria, os trabalhos normais. À noite, já o teste no Orlando Dantas, levando esses irmãos também para lá e somando com os que já estão participando dos trabalhos à noite no Orlando Dantas. Se você tem interesse de se somar lá, o momento é agora. Nós já vamos começar a ter cultos à noite também lá no Orlando Dantas, então fiquem atentos. Nós vamos suprimir então com isso o serviço de culto à noite no Santa Maria, para que ele seja realizado no ponto de pregação. Então, a partir do domingo que vem, pela manhã, culto no Santa Maria, com escola bíblica dominical. À noite, o culto já funciona no ponto de pregação no Orlando Dantas. Então, informar que os irmãos da congregação do Santa Maria, que não tenham condições de se deslocar até o ponto de pregação, para o serviço de culto vespertino aos domingos, serão auxiliados com transporte sob a responsabilidade da Junta Diaconal. Agendar para o dia 5 de julho, uma quarta-feira, a Assembleia Geral Ordinária para tratar da prestação de contas do ano 2022 e apresentação da previsão orçamentária 2023, conforme convocação. Nós faremos a convocação hoje à noite, oficialmente para os irmãos. E, por fim, informar, o que eu já li, a abertura das inscrições do Acampamento Família 2024 a partir de hoje.
conforme o comunicado lido da Junta Diaconal. Depois esses informes e decisões, elas serão publicadas também para que os irmãos possam ler, não somente ouvir. Então é o que temos. Fiquem atentos e orem por todas essas decisões e também mudanças, rogando ao Senhor que nos abençoe e nos guarde ricamente. Até logo mais, se Deus quiser, que Deus os abençoe. Amém.